Boa noite, amada igreja. Graça e paz, meu coração se alegra muito de estar com vocês aqui nessa noite. Eu estava falando para o pastor Mário que Deus, ele ama todos, mas nós que viemos aqui à noite, ele gosta um pouquinho mais, né? Porque essa chuvinha refrescou o calor que a gente estava sentindo. Jesus é maravilhoso. Como disse o pastor Mário, já agradeço o convite. Pastor Mário, pastor Edson, que nos permite estar aqui compartilhando com vocês nesse culto maravilhoso, nesse culto de ceia. Eu trago abraço dos meus pastores, pastor Luciano Subiral, pastor Marciano Hortêncio, ali na Alcance de Curitiba. E juntamente com a minha esposa, nós pastoreamos os jovens ali da Alcance de Curitiba. Eu queria apresentar para vocês de maneira muito breve a Maressa. Nós somos casados há 12 anos e nós temos 2 filhos, o Daniel e o Ezra, de 4 e 2 anos. E nós estamos muito contentes de estar aqui com vocês. Trago o abraço deles em nome de Jesus. Vamos falar sobre Jesus, que é maravilhoso, amém? Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus, no capítulo 5. E nós leremos do versículo 13 até o versículo 16. O Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 5. Nós leremos do versículo 13 até o 16. No subtítulo da minha Bíblia está escrito sal e luz. A palavra de Deus diz assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Sabe, queridos, nós acabamos de ler uma porção ao qual, se voltarmos ao início do capítulo 5, nós intitulamos como o Sermão da Montanha. Um ensinamento onde Jesus senta com os seus discípulos e começa a ensiná-los qual é a cultura desse reino. O Verbo de Deus encarnado está ensinando a vontade de Deus, o coração do Pai, o que Ele deseja para os seus filhos. E Jesus, Ele nos traz a cultura do reino de Deus. É por isso que o João Batista começa a pregar: arrependam-se porque é chegado o reino dos céus ao qual o próprio Verbo de Deus, o Rei de Reis, vem e se manifesta e revela a vontade de Deus. O autor de Hebreus, em Hebreus no capítulo 1, ele vai dizer que Deus antigamente falou aos nossos pais por meio de profetas, mas nesse tempo Ele nos falou por meio do seu Filho Jesus, a quem constitui herdeiros de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. No versículo 3, o autor de Hebreus diz, do capítulo 1, o Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua poderosa palavra, depois de ter feito purificação pelos pecados, assentou-se à direita da majestade de Deus, tendo se tornado tão superior aos anjos, que herdou o mais excelente nome do que eles. Esse Verbo de Deus que veio entre nós e tabernaculou, Ele encarnou e Ele veio manifestar a vontade de Deus. Uma das coisas que eu amo desse versículo que nós lemos de Hebreus capítulo 1 diz: antigamente, Deus tendo falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais por meio de profetas. Sabe, Deus não precisava falar conosco, porque Deus, Ele não precisa de nós. Mas é o escândalo da sua graça e do seu amor que Ele se comunicou conosco, e não só por profetas do Velho Testamento, porque não era entendido a sua vontade plena, mas a própria palavra de Deus encarnada, Deus vivo, Jesus o Cristo, se revelou e se manifestou a nós. Vocês estão numa temática do ano chamada Até que Ele Venha, e o que Jesus diz: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra, é uma identificação que nós devemos ter até que Ele venha. Nesse mês específico, vocês entram numa temática que se chama Resplandeça a Sua Luz.
A sua com letra maiúscula, porque é a luz de Cristo a única que nós podemos resplandecer. E Jesus nos ensina que deve ser assim conosco, mas o que significaria resplandecer a luz, a nossa luz diante dos homens? Bom, se nós voltarmos ao capítulo 5, no começo do Sermão da Montanha, Jesus, a Bíblia diz que ao ver as multidões, ele sobe ao monte. Ele se assentou e seus discípulos se aproximaram dele. Então, passou a ensiná-los. Nesse primeiro momento, nós percebemos que Jesus está prestes a ensinar aos seus discípulos. A multidão está ali ouvindo, mas o ensinamento é para os que são os seus discípulos, para aqueles que estão passando pela escola do mestre, para aqueles que se dispõem a seguirem a ele. E ele ensina os seus discípulos as bem-aventuranças, ou muito felizes são aqueles que vivem a cultura desse reino. Ele começa a dizer no versículo 3, e Jesus lhe disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O que significaria essa cultura do reino de Deus, que é ser pobre de espírito? Ora, pobre é alguém que carece e publicamente evidencia e reconhece que não é autossuficiente. O que Jesus está dizendo é que o reino dos céus é somente para aqueles que entenderam a escuridão e as trevas ao qual se encontravam. Desde o capítulo 3 de Gênesis, onde houve a queda do homem, Adão e Eva se escondem de Deus. Os homens estão se escondendo repetidamente. Mas a palavra de Deus nos traz o Evangelho de João, quando ele dá o testemunho desse verbo encarnado, dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos vissem a crer por meio dele. Ele mesmo não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que vindo ao mundo, ilumina toda a humanidade. A luz que ilumina toda a humanidade veio resplandecer sobre os nossos corações obscurecidos. Ele veio obscurecer as nossas rebeliões, os nossos pecados, as nossas invejas, as nossas traições, as nossas dissensões e divisões. Deus, na sua infinita misericórdia, Ele é um Deus tão dadivoso e generoso, que Ele está pronto a dar da sua graça, da sua virtude, da sua glória, da sua misericórdia a todos que desejarem. Mas para isso é necessário reconhecimento. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem reconhece que carece do Espírito de Deus, quem reconhece que precisa do fôlego do Espírito do Senhor para que haja vida de verdade, é aqueles que receberão do Senhor a graça, a salvação, a misericórdia. A palavra de Deus diz que Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para que agora em nós resplandeça a sua luz. Ora, o apóstolo João, na sua carta, escreve: Deus é luz e nele não há trevas. Quem anda em trevas não tem comunhão com ele. Significa que quando andamos na luz, ele continua dizendo, temos comunhão com Deus. Se andarmos na luz, temos comunhão com Deus e uns com os outros. Mas é necessário reconhecer todos os dias que nós carecemos da bondade, da misericórdia e da graça de Deus. Senhor, perdoa nossa pobreza de espírito, nós queremos mais do seu Espírito. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados aqueles, ou felizes serão aqueles que não se contentam com esse mundo, que não colocam nas coisas dessa terra o seu coração. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, escreve, dizendo: embora o nosso corpo exterior esteja a desgastar-se, a corromper-se, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque o nosso corpo se desgasta e se corrompe, porque não fomos feitos para viver presos nesse mundo, mas fomos
criados para estar em comunhão eterna com Ele no dia vindouro que virá. Ele continua dizendo, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de qualquer comparação, não atentando nós para as coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as que veem são terrenais e passageiras, mas as que não se veem são eternas. Felizes são aqueles que choram e entendem que no mundo nós teríamos aflições, mas o nosso Senhor e Salvador, Ele venceu o mundo, e a esperança da nossa fé é o dia em que Ele virá resgatar a sua propriedade, nós que somos do Senhor, selados com o Espírito da promessa, como diz Efésios capítulo 1. Nós choramos porque anelamos e desejamos encontrar o nosso Senhor em glória, vê-lo e conhecê-lo como somos conhecidos. Em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, o conheceremos como somos conhecidos. Aqueles que não colocam nessa terra toda a sua esperança, vivem em plenitude de vida, é verdade. Mas como diz o apóstolo Paulo na sua última carta a Timóteo, quando ele diz, estou prestes a ser oferecido como libação. Eu combati o bom combate, eu terminei a carreira e eu guardei a minha fé. A coroa já está preparada para mim, ao qual o Senhor dará, não somente a mim, mas todos quanto amam a sua vinda. Felizes os que choram dizendo, Senhor, estamos vivendo nessa terra como peregrinos, aguardando a manifestação da comunhão perfeita e eterna que teremos um dia. Felizes ou bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos às vezes são confundidos como fracos, mas a verdade é que não é possível mansidão sem ser extremamente forte. Um exemplo que eu gosto de trazer é um cavalo, por exemplo. Se você gosta de cavalos ou admira cavalos, e você vai tirar férias ou passear em algum lugar, a primeira coisa que você deve perguntar a quem cuida desse animal é se ele é manso. Porque a mansidão não tira do cavalo o poder que ele tem de correr mais do que você, de ser muito mais forte e pesado do que você. Mas a mansidão denuncia que esse poder está sob controle. Só pode ser manso quem detém poder. E Jesus disse que ele era manso e humilde de coração. O que significa então mansidão na cultura do reino de Deus? Bom, eu traduzo mansidão da seguinte maneira: mansidão é abrir mão de um direito que eu tenho para que Deus responda no meu lugar. Você foi injustiçado, você foi caluniado, você foi de alguma maneira perseguido. É direito seu se defender, é direito seu tirar satisfações, é direito seu ser ressarcido. Mas se você optar pela mansidão, muitas vezes você pode abrir mão do seu direito para que Deus responda no seu lugar. O apóstolo Pedro diz, olha, se alguém falar a respeito de vocês ou fizeram mal, não pague o mal com o mal. Sofra em silêncio, o justo juiz está vendo todas as coisas. Jesus nos ensina que assim como ele estava perante Pilatos, calado, estava esperando que o Senhor respondesse no seu lugar. Nós precisamos entender que muitas vezes nós devemos, na verdade, a verdade de um filho de Deus, ele deve exercer os seus deveres e muitas vezes abrir mão dos seus direitos. Nós devemos, como filhos de Deus, sermos a esperança que a terra precisa. O mundo está sedento e faminto e cego, desejando ver a luz e a glória de Deus. Mansidão não é fraqueza, é virtude. É a virtude de Cristo manifestada em nós. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Fome e sede de justiça. O que Jesus está dizendo aqui, ele não está falando um pequeno desejo, uma vontade pequena. A palavra fome usada no original grego aqui é a mesma palavra fome utilizada para quando Jesus termina o seu jejum de 40 dias. E jejuou Jesus 40 dias e 40 noites e teve fome. Essa palavra fome
ela no original grego fala sobre um estado mais extremo do que o corpo já terminou todas as suas reservas de gordura, de açúcar e de energia. A ciência vai dizer que essa fome é o ponto, é a linha que divide o jejum da inanição, que é quando o corpo começa a tirar energia dos órgãos, ele começa a comer os próprios ossos, os órgãos, e isso leva à morte. Fome que leva à morte. O que seria a justiça? Às vezes a gente pensa que fome e sede de justiça é que eu desejo muito que o Senhor faça justiça contra aqueles que me injustiçaram. Mas essa oração seria perigosa. Porque se o Senhor fizesse justiça contra quem nos injustiçou, nós também receberíamos juízo, porque somos injustos com outras pessoas muitas vezes. Entenda que a cultura do reino de Deus nunca é pensado no eu, pelo contrário. A cultura do reino de Deus é uma entrega voluntária, de um alto sacrifício, de quem segue os passos do mestre, quem nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue a Jesus, o único capaz de nos livrar de nós mesmos. Justiça é aquilo que deveria ser exatamente como deveria ser. Um exemplo que eu gosto de dar é se você estiver prendendo algo na parede e você precisa de um suporte porque isso é pesado, uma televisão grande, quem sabe, ou algo que você prenda na parede. Se você fizer um buraco, mas você não colocar um parafuso do tamanho adequado, que deveria ser exatamente como deveria ser, uma bucha e um parafuso para o tamanho do buraco, esse equipamento nunca ficará bem ajustado. Quando você encontra aquilo que deveria ser exatamente como deveria ser, aquilo agora apertado está ajustado. A vida cristã, como dizia Elizabeth Elliot no seu livro O Propósito do Sofrimento, diz: a vida cristã nada mais é do que Deus destruindo os nossos ídolos internos, um por um. O Espírito do Senhor está nos ajustando para quê? Para sermos coparticipantes da sua natureza divina, 2 Pedro capítulo 1, versículo 13 em diante. O desejo dele, pelo seu divino poder, ele nos concedeu tudo o que precisamos para viver uma vida de piedade e plenitude, para que sejamos coparticipantes da sua natureza divina. Por quê? Porque nós devemos ser santos, porque isso é concordância, podemos ter comunhão com ele, com os nossos irmãos, quando caminhamos em uma santificação progressiva. Felizes são aqueles que têm um desejo a ponto de morrer, de serem justos, ou a fome e sede pela justiça. Quem é o único justo? Jesus. Bem-aventurados aqueles que estão dispostos a sacrificar sua própria vida para se tornarem como Jesus é. A palavra de Deus nos fala que esse é o propósito de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Propósito de quem? Propósito de Deus. E qual é o propósito do nosso Deus? O 29 explica: os que de antemão conheceu, este mesmo predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, Jesus, a fim de que ele seja o primeiro de muitos irmãos. A forma e o modelo é Cristo, e nós estamos aqui nessa comunidade, nessa igreja, na família de Deus, para uns aos outros contribuirmos, para nos tornarmos a imagem de Cristo. Lembram-se de Efésios capítulo 4, versículo 11, porque ele deu uns apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, a outros pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Segundo a justa cooperação de cada parte, somos edificados, casa de Deus, até que cheguemos à unidade perfeita, à estatura do varão perfeito, à plenitude de Cristo Jesus, porque nós estamos aqui para resplandecer a sua luz. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados aqueles que desejam de todo o coração, como se estivessem a ponto de morrer, como prioridade na sua vida, serem
como Jesus é em virtude, em caráter, em essência de bondade e boas obras. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A palavra misericórdia, ela deriva de duas palavras, misério cardias, ou seja, colocar o seu coração na miséria de outro. Sabe, queridos, nós estamos prestes a celebrar e participar da ceia do Senhor. Um memorial ao qual nós celebramos o perdão, a qual o Cordeiro perfeito de Deus foi enviado ao mundo para que Deus pudesse ter reconciliação conosco de novo. Aquilo que foi ensaiado desde Êxodo capítulo 12 e por todo o Velho Testamento agora está sendo realizado. E Jesus, partindo o pão, ele deu graça e disse: comei, esse é a minha carne, partida para vos dar vida. Semelhantemente ele toma o cálice e ele diz: tomai, esse é o meu sangue, o sinal da nova aliança. Fazei isso todas as vezes que vos reunirdes. Fazer o quê? Só comer e beber? Não, muito mais também, mas muito mais do que isso. Partam-se uns pelos outros. Esse é o meu corpo partido por vós. Quem é corpo de Cristo aqui? Nos partimos uns pelos outros, exercendo misericórdia. Como podemos celebrar a mesa do perdão em dívida com alguém ou deixando alguém em dívida conosco? Pai, perdoa-nos, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Jesus disse: se não perdoardes quem vos ofende, os vossos pecados não serão perdoados. Lembram-se da história do credor incompassivo? Colocar o seu coração na miséria do outro. Queria, deixa eu dizer algo a você: o perdão não é para quem merece. Não, eu não vou perdoar porque a pessoa ainda não se arrependeu, a pessoa ela ainda não me pediu perdão, a pessoa ainda não se humilhou o suficiente. Ora, se o perdão é para quem merece, logo o mérito do perdão está em quem pediu perdão. Mas o perdão é graça, é misericórdia. O perdão não é para quem merece, o perdão é para quem precisa. Porque eu e você não merecíamos o perdão de Deus, mas Ele provou o seu amor para conosco quando Cristo morreu por nós, quando ainda éramos seus inimigos e pecadores. O Senhor nos deu perdão não porque merecíamos, mas porque precisávamos. Assim também nós seremos felizes, porque os misericordiosos alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Pureza de coração fala sobre ver como Deus vê. Os limpos de coração verão a Deus com pureza. Os limpos de coração, com seus olhos transformados, vendo como Deus vê, verão pela fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. E a fé necessariamente não é sobre coisas. Porque se você ler na sua casa Hebreus capítulo 11, fala que a fé fala sobre homens e mulheres que se tornaram. Abraão se tornou pai, tendo avançada idade. Sara se tornou mãe. Homens que pela perseverança e paciência herdaram as promessas de haverem se tornado. Então, o que é pureza de coração que nós veremos a Deus? É olhar para os nossos irmãos como Deus enxerga. Talvez eu não estou vendo a realidade de Cristo ainda ali, mas eu creio que Ele está fazendo uma obra, eu oro por isso. Jesus tinha algo bom a dizer a respeito das pessoas com que se encontrava. Jesus se encontra com Natanael e fala: verdadeiro israelita, onde não há engano. Ora, Natanael anteriormente parecia um preconceituoso. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Quando se encontra com Jesus e Jesus o entrega um testemunho, honra ele com testemunho, ele responde: você me conhece de onde? Eu vi você, Natanael, debaixo daquela figueira. Ele se rende aos pés de Jesus e diz: Rei meu e Deus meu. Ele diz: porque te vi debaixo da figueira creste, em verdade vos digo que verá coisas maiores, os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem para servir. Jesus se encontra com a mulher do poço, a mulher samaritana. Poderia ter chamado ela de adúltera. Poderia ter chamado ela de uma mulher promíscua. Ele se encontra com ela enquanto seus discípulos estão comprando mantimento e alimento. Em João no capítulo 4.
E Deus pede água para essa mulher. Jesus está cansado e pede água. E ela nega a água não só para um simples homem, ela nega a água para alguém que era muito mais do que um homem. Ela nega a água para Deus. O que esperaríamos dessa relação? Uma coisa só, juízo. Como ousas negar água para Deus? Você sabia que é a primeira vez que Jesus vai se revelar como o Cristo da sua própria boca, dizendo: eu sou o Cristo? Seus discípulos não estão aí, mas está aí uma mulher rejeitada pela sociedade, que não deu água a ele. Quando ele disse: se você soubesse quem fala com você, você me daria o que eu estou pedindo. Foi isso que ele disse? Se você soubesse quem fala com você, você pediria a mim água e eu pensaria no seu caso, porque primeiro você negou para mim. Foi isso que ele disse? Ele disse: se você soubesse com quem você está falando, você pediria e eu te daria de beber água viva. Porque quem tomar dessa água do poço voltará a ter sede, mas quem tomar da água que eu der de beber, nunca mais terá sede. Do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus não se ofende. E essa mulher ironiza. Ela diz: me dê dessa água para que eu possa, não precise vir aqui voltar e pegar todos os dias. Você acha que uma mulher que teve 5 maridos ia acreditar num homem que ela apenas conheceu, dizendo que tinha uma água mágica para ela tomar e ela nunca mais teria sede? Ela estava ironizando o que Jesus disse. Mas Jesus não se ofende, ele diz: vai, chama teu marido. E aí ela diz: não tenho marido. Então Jesus olha para ela com olhos de esperança e diz: disseste a verdade. Ele podia ter chamado ela de muitas coisas, mas falou: bom, pelo menos a verdade você fala. Eu gostei disso. Bem-aventurados os puros, os limpos de coração, porque verão a Deus. Que nós possamos olhar aos nossos irmãos com os olhos como Deus os vê, com esperança da transformação e da mudança, sendo nós a realidade da eternidade para eles. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A única bem-aventurança que denota filiação. Eu quero ser chamado filho de Deus. Por que pacificador é chamado filho de Deus? Porque um filho de Deus está cheio do Espírito. E qual é a característica de alguém cheio do Espírito? É a sua capacidade de ter e gerar comunhão. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ora, se o vinho causa divisão, o Espírito causa o quê? Unidade, comunhão. A palavra de Deus vai nos dizer em outra porção dizendo: o Espírito da comunhão. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém que tem como essência ser um pacificador, que não propaga semente de discórdia, porque Provérbios é muito sério quando diz que 6 coisas aborrecem a Deus, mas a 7ª só uma abomina: quem semeia contenda entre irmãos. Ora, Jesus diz: quem não ajunta, espalha. Significa que nós temos uma responsabilidade de sermos pacificadores e reconciliadores uns com os outros. Eles serão chamados filhos de Deus, eu quero ser chamado filho de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes os perseguidos por causa da justiça. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz: Timóteo, aqueles que desejam viver verdadeiramente uma vida de piedade sofrerão perseguições. Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogue ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Eis que eu vos envio como ovelha no meio de lobos. Não, peraí, Jesus, você se confundiu. Você vai enviar nós como lobo no meio de ovelha. Não, eu envio vocês como ovelha no meio de lobo. Qual é a garantia que o nosso Senhor está dizendo? Ele está dizendo: vão avançar em vocês, vão querer devorar vocês, mas quando eles tentarem, vocês vão ser vida, vocês vão ser verdade, vocês vão ser a luz que resplandece de Cristo na terra. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e todo mal disserem contra vocês mentindo. Regozijem e se alegrem,
Porque grande é o galardão de vocês no céu, porque assim também sofreram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insípido e perder o seu sabor, como há de restaurá-lo? Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada no alto monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo do alqueire. Assim também brilhe a vossa luz e seja conhecida as vossas obras diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ser luz, a luz de Cristo que resplandece, é ser esperança de Deus na terra. É ser uma carta viva pelo qual Deus faz apelo. Reconciliem-se comigo, como diz o apóstolo Paulo. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós propagamos as boas novas. Ide, portanto, por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O chamado meu e o seu, amados irmãos, é só um: sermos quem aponta para Cristo, a verdadeira luz. Nós resplandecemos a sua luz. Coríntios fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens, para que a glória de Cristo não resplandeça em seus corações. Mas nós, com os rostos descobertos, somos transformados de glória em glória, refletindo a sua imagem como por um espelho. Cristo, que é o resplendor da glória de Deus, a imagem exata do seu ser, se manifesta ao mundo através da minha e da sua vida. Por isso, devemos todos nós, que fomos alcançados de tão tremendas trevas, sermos agora o resplendor da luz de Cristo, apontando para todo mundo o único e verdadeiro caminho, que ilumina os nossos pés, que alumia o nosso caminho e nos leva de volta para Deus. Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor disse que nós somos a luz do mundo, não que seremos. Então deixa-nos, Senhor, com fidelidade e verdade manifestar a sua luz ao mundo através das virtudes e caráteres que temos aprendido de Ti. Que o Senhor possa derramar sobre nós a sua graça capacitadora, como o Senhor já tem feito. Como João capítulo 1, versículo 16 diz, todos nós recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Nos ajude e nos conduza para apontarmos para Ti, o único Deus verdadeiro, até que Tu sejas tudo em todos. Nós resplandecemos a sua luz. Em nome de Jesus.